paz, boa noite, amados. Meu nome é Jair da Dirlene. E eu sou Dirlene do Jair. Por favor, se coloque de pé. Fique aí do lado da sua esposa. Dê a mão para ela. Hoje nós teremos um culto muito romântico. Com toda certeza, Deus vai edificar as nossas vidas. Amém? Então, nós vamos orar nesse momento para abrir essa reunião. E que os irmãos também que estão em casa possam acompanhar essa reunião e que sejam muito abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, Pai, no nome de Jesus, nós, ó Deus, nessa noite estamos aqui para Te glorificar, para Te adorar, para Te exaltar e Te engrandecer. Ó Deus, nós abrimos o nosso coração, porque, ó Deus, queremos aprender mais de Ti. Queremos, ó Deus, avançarmos, Pai, nessa área, Pai, de relacionamento, na área, ó Deus, do romantismo, Pai, na área, ó Deus, da família, Senhor, para que possamos, Senhor, sermos edificados, fortalecidos e também, ó Deus, ajudarmos, Pai, outros casais que possam estar enfrentando dificuldades nesses momentos, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa usar, Senhor, esse período de louvor, de adoração, para que, Senhor, os nossos corações, Pai, estejam preparados para receberem a Tua palavra nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. E que nós, Senhor, cada um de nós, possamos estar posicionados na Sua presença, Pai, para, ó Deus, sermos ministrados pela Tua palavra, ó Deus, e que possamos, Senhor, aprender do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos, Senhor, ó Deus, cada casal que está aqui nas Tuas mãos, ó Deus, e pedimos, Pai, que o Senhor abra o céu sobre este lugar, ó Deus, sobre cada família, Senhor, que não está aqui presente, Pai, mas, Senhor, irão acompanhar esta reunião, Senhor, ó Deus, mesmo estando distantes, Senhor, em nome de Jesus, sabemos que Tu estás presente aqui, assim como o Senhor está presente, Pai, aonde estiver alguém reunido, ó Deus, unido, Senhor, ó Deus, preparado, Senhor, para Te adorar, ó Deus, com coração contrito e quebrantado, Senhor, em nome de Jesus. Usa, Senhor, as vidas dos nossos irmãos e trabalha, Senhor, em nossos corações, Pai, para que nós, Senhor, possamos sair daqui edificados, fortalecidos, ó Deus, cheios da graça, cheios do amor do Senhor, e possamos avançar dia após dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que bom que estamos aqui, né? Mais um culto Rafá, mais uma oportunidade de louvarmos a Deus em família. Esse primeiro louvor que a gente vai cantar, ele fala sobre é um clamor, né, para que Deus reine na nossa vida, para que Deus reine no nosso lar. E ele também faz menção a esse feriado em que estamos, né? Sobre Jesus, sobre ele ser o Cordeiro de Deus, aquele que se entregou por amor a cada um de nós, né? E que ele seja o Cordeiro dentro do nosso lar, né? Que o nome de Jesus seja sempre celebrado na nossa família, né? No tempo de mesa nós possamos lembrar que ele é o pão, né? Que ele é o vinho, que ele é aquilo que nos une, ele é a alegria dentro do nosso lar, e que realmente nós possamos clamar a ele e adorá-lo em família. Amém? Reina, Senhor, sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, que o Senhor é digno. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória. Ele é o Cordeiro de Deus Pai. O pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Ele é digno de glória e de louvor. Cordeiro bendito do Senhor, é digno de glória e de louvor. Cordeiro bendito do Senhor. Amém. Vamos louvar com palmas? Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. Tu és o Rei dos Reis, Senhor. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. aleluia. Tu és digno, Senhor. Reina na nossa vida, reina no nosso lar. Cordeiro de Deus, seja exaltado. Nós te exaltamos. E é tão glorioso, né? Porque nós lembramos que Ele morreu, Ele ressuscitou e um dia todos nós o veremos, né? E poderemos juntos, todas as nações e línguas, se dobrando diante do Senhor. E como isso é maravilhoso, né? Nosso coração anseia por esse dia que estaremos todos prostrados diante do Senhor, diante do Cordeiro, diante daquele que é santo para sempre. Junto com os anjos louvaremos ao Senhor. Te exaltamos, Deus. Te adoramos, Senhor. Toda glória a Ti, Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação
foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre. E o teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre. teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo, Sobre todo nome. os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre. E o teu povo clama. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre. Tu sempre serás. Santo, santo para sempre. Tu sempre serás. Santo, santo para sempre. Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Bom, queria pedir para o pessoal que estão um pouco mais atrás, se puderem se achegar um pouco mais à frente, aproveitar, está o pessoal todos mais juntos aqui, a igreja está um pouco mais vazia hoje, tá bom? Bom, É por aqui? Agora o microfone. Como que eu passo? Tá bom, obrigado. Tá. Bom, se o irmão puder colocar para mim, por gentileza. Bom, amém. Eu queria iniciar aqui agora, orando e agradecendo a Deus, tá? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por este momento, Senhor, que estamos aqui. Eu peço ao Senhor, Pai, que fale aqui, Pai, aos nossos corações, Senhor.
que use, Pai, a vida da minha esposa, a minha vida, Senhor Deus. Sabemos, Pai, que não somos dignos, Senhor Deus, mas que o Senhor é misericordioso, Pai, que pela Tua graça o Senhor vai estar usando nossas vidas aqui, Senhor Deus. Eu peço a Ti, Pai, que toque no coração de cada um, no coração de quem está aqui hoje presente no culto, de quem está aqui, de quem está assistindo agora neste momento, Senhor Deus, e de quem vai assistir, Pai, esse culto. Que o Senhor possa, Pai, usar grandemente nossa vida e que o Senhor possa falar esses corações, Senhor Deus. Abençoe e trate essas vidas, Senhor Deus. Tu conheces, Pai, o coração de cada um e sabemos, Pai, que esse tema foi colocado no coração do pastor e pois o Senhor quer tratar a igreja, Senhor Deus, quer estar, Pai, falando aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Bom, o nosso tema agora, eu sou o Luiz da Rafaela. E eu sou a Rafaela do Luiz. Amém. Nós vamos fazer um culto hoje um pouco dinâmico. Entre os dois vão estar intervindo um pouco na mensagem aqui. O tema é sobre santidade no casamento. Amém? Minha esposa queria compartilhar algo. Eu gostaria de compartilhar logo no início dessa ministração um testemunho, né, que a gente teve em relação a esse tema. Para quem não sabe, quem direciona a gente com o tema da mensagem é o pastor, né? E a gente nunca ministrou, principalmente para casais. A gente ministra no encontro, mas é algo que a gente já está habituado. E aí, quando o pastor colocou o tema santidade no casamento, não que eu fiquei assim, eu falei assim, é uma coisa difícil da gente ver, não é algo que a gente está habituado a ver a santidade no casamento, né? E aí eu até fui pesquisar algumas coisas, procurei no YouTube, não achei nenhuma ministração sobre santidade no casamento. Eu achava sobre santidade antes do casamento, e no casamento eu não encontrava. E eu falei assim, Senhor, eu vou estudar sobre o assunto. A gente tinha conversado, separou algumas coisas que era importante a gente abordar. E eu vou estudar sobre o assunto, mas eu gostaria de ter uma experiência com o Senhor para a gente levar a palavra de Deus, né? Inclusive, o pastor pediu para a gente abordar alguns pontos que são polêmicos, né? Que é desconfortável de falar, ainda mais aqui na frente. E passou um tempo dessa minha conversa com o Senhor e eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava aqui ministrando, eu e o Luiz estávamos aqui ministrando. E o sonho foi todinho culto, né? Como se Deus tivesse me dado todos os pontos, versículos. E eu acordei e falei assim, amor, eu sonhei com o culto e eu ministrei, a gente ministrou tudo. E eu anotei no papel, então é de Deus essa ministração, porque Deus deu a ministração começo, meio e fim. E foi de encontro ao que a gente tinha conversado, porque a gente tinha comentado de falar sobre alguns pontos, e Deus passou assim, o cronograma para a gente, né? E eu glorifico a Deus por isso, né? Porque nós somos falhos, né? Nós não somos merecedores, é só através de Cristo que a gente consegue alguma coisa. E o Senhor passou para a gente. Amém. Eu vou pedir um pouco de ajuda para poder ir passando os slides que o controle eu não estou conseguindo manusear aqui. Por gentileza. Pode passar. Amém. Bom, queria falar um pouco aqui. Eu coloquei o nome de currículo familiar, tá? Assim como muitos aqui trabalham em empresas, a gente sempre pensa no quê? Em sempre melhorar o nosso currículo, né? Em sempre estar se capacitando cada vez mais. Muitas vezes a gente se inscreve, né, numa vaga, aquela vaga é direcionada para uma determinada função, e aí você faz o quê? Poxa, está precisando de um inglês, deixa eu reforçar meu inglês. Está precisando de eu ter uma engenharia, deixa eu fazer uma engenharia. E aqui nós queríamos colocar aqui como currículo familiar, porque qual que é o nosso alvo aqui? É herdar o reino dos céus, né? Então, eu queria levar isso até como reflexão para os irmãos, para pensar um pouco nisso na sua família. Colocar no papel, depois quando vocês estiverem a sós ali, e falar, o que eu tenho, o que nós temos na nossa família, tudo que nós passamos até hoje, e o que nós temos que fazer para poder herdar o reino dos céus, né? Queria passar um pouco aqui.
nossa parte aqui, sim, está delongando muito. Nós namoramos 3 anos, 1 ano de noivado. Aqui é a foto do nosso noivado, quando a gente noivou. Eu tinha ali 19 anos, a Rafaela 18. Começamos a namorar, eu tinha 15 anos, ela 14. Estou casado há 5.288 dias. Eu contei. Estamos há 16 anos casados, né? Juntos aproximadamente 20 anos. Temos 2 filhos que são uma bênção na nossa vida, o Pedro e o Isaac. São um exemplo para a gente aqui. E nós procuramos sempre colocar aquele versículo na nossa vida que é: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ainda quando ele cresça, nunca se desviará dele. Isso é uma coisa que eu coloco dentro de mim e eu tento levar como prioridade para meus filhos, né? Nós temos um ministério que é o de casais, que estamos aqui hoje. A Rafa trabalha no Ministério Infantil e nós 2 somos vice-líder da célula, né? Eu coloquei como escola 4 anos tentando ter filhos. Ali não é nenhuma escola, já é uma faculdade, né? Então, nesse caso aí, foi um testemunho que a gente tem muito forte, que hoje não é o foco, né? Mas nós tentamos por 4 anos tentando ter filhos e Deus nos abençoou com o Pedro, né? Primeiramente. E milagres seria o nascimento do Pedro e a cirurgia do Isaac. Olhando essa imagem, né? Tudo bonitinho, a família sorrindo, feliz. A impressão que a gente tem, né? Que a família é perfeita. Muitas vezes eu já olhei alguns casais e falei assim: nossa, eles são perfeitos, eles não têm problemas. E não é isso. A gente sabe que nas fotos, nas imagens, todo mundo parece perfeito. Mas é importante a gente saber que todos nós temos problemas, todos nós temos opiniões diferentes, discussões, né? Problemas de criação, que um foi criado de um jeito, outro foi criado do outro. E eu gostaria de salientar, não é porque você é diferente do seu marido e aí você entra numa discussão ou aconteceu algo que deixou vocês muito chateados, que você não pode seguir em frente, que você não pode levar a palavra de Deus, que você não pode abençoar outros casais. Porque se a gente for esperar ter um casamento perfeito, para a gente abençoar o próximo, para a gente levar a palavra de Deus, se a gente for esperar nós sermos dignos para poder fazer algo para Deus, nunca vai chegar esse momento, né? Nunca vai chegar, porque só o Espírito Santo, só Jesus Cristo que nos faz alguma coisa. Então, eu gostaria de compartilhar isso, né? Que a gente vê uma imagem bonita, ou teve épocas que a gente estava discutindo muito, e o pessoal falava assim: nossa, vocês são tão bonitinhos, são perfeitos. Eu falei: mal sabe o que a gente está passando dentro de casa, né? E ainda passa. Com os anos, a gente começa a ter mais paciência, a respirar mais, tentar entender o próximo, mas a gente ainda tem opiniões diferentes. Então, é muito importante, não espere você estar perfeito para levar a palavra de Deus, porque isso nunca vai acontecer. Então, faça do jeito que você está, busca o Espírito Santo, sempre esteja em constante busca e não deixe que uma pedra faça você desistir. Me passa um filme aqui que desses 16 anos casado, por diversas vezes, principalmente quando nós estávamos aqui no começo da igreja. Por isso que é importante ter líderes, estar em células, você estar sendo ministrado e não ter vergonha em pedir ajuda, né? Por diversas vezes, eu discutindo com a Rafaela, ela colocou as minhas malas na porta e falou: vai embora, não dá mais certo. E nós casamos novos. Eu posso falar hoje que eu adquiri muita experiência ao longo desse período, né? Por tanta imaturidade no meio do caminho, mas graças a Deus, Deus foi o quê? Fortalecendo a cada dia. E cada etapa, cada fase da sua vida é um aprendizado, né? Amém? Se puder passar, isso. Tá. O casamento reflete o relacionamento de Cristo com a igreja. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor.
vocês vão reparar que durante a ministração que a gente separou, tem só Bíblia, versículos e versículos e versículos, porque a palavra do Senhor é clara. E a gente colocou esses versículos para a gente ver a importância do casamento, né? O casamento, ele é comparado com Cristo e a igreja. A figura mais importante que a gente tem na Bíblia é Cristo. E o casamento é comparado a isso. Então, não existe nada mais importante em relação à família do que o casamento. Por isso que o inimigo quer destruir o nosso casamento, né? Tanto por casais que estão fora, quanto os casais que estão na igreja. O inimigo, ele lança dardos inflamados para destruir o nosso casamento. E o casamento é algo muito importante mesmo, porque senão Deus não iria comparar com Cristo e a igreja. Amém. Poder passar, por gentileza? Bom, casamentos exemplares na Bíblia. Aqui nós vamos citar, tá? 3 casais na Bíblia que são exemplos para nós sobre casamento, né? Sobre algo que passaram. O primeiro deles seriam quem? Abraão e Sara. Se você pegar e ler ali de Gênesis do 12 ao 21, vocês vão ter todo um contexto de tudo que passou ali entre Abraão e Sara. Desde quando eles estavam ali novos, tiveram que se mudar de cidades onde eles estavam, até quando Deus prometeu o Isaac, o seu filho. E ali, mesmo quando velhos, né, que eles se colocavam como velhos ali na Bíblia, próximo de 100 anos, Sara ali, ela duvida um pouco, né, do que Deus estava prometendo, porque veio uma promessa há muitos anos atrás e essa promessa ela não tinha se cumprido ainda, né? Então eles se tornaram o quê? Perseverantes na palavra ali, depois com essa promessa. Eles demonstram a fé ao obedecer a Deus mesmo em momentos de dificuldade. Eles tiveram muitas dificuldades ao longo da vida deles, mas eles foram exemplos ali de perseverança também, tá? Ali Deus prometeu sobre a vida deles que Abraão seria o quê? Pai de multidões. E ali Deus fez isso. Ele cumpriu essa promessa sobre ele. Tanto é que se você for olhar pela genealogia ali de Abraão, você vai ver que dali saiu os povos, né, que ficaram ali no Egito, né? Ficaram cativos ali 400 anos. Então, você vai olhando assim os povos, tudo sobre a genealogia de Abraão e de Sara. O outro seria o quê? Ruth e Boaz. Textos de referência, Ruth de 1 a 4. Eles são o quê? Sobre lealdade e redenção. Ruth, ela mostrou sua lealdade e Boaz agiu com justiça e bondade. Ruth era uma moabita. E após a morte do seu marido Elimeleque, ela seguiu a sua sogra ali. E ela se manteve fiel, mesmo em meio à morte do seu marido. Só que ali ela tinha o Elimeleque, ele tinha um primo, que era Boaz. E ele era responsável ali, naquela época, que eles tinham uma cultura ali naquela época, né? Ele era responsável sobre o quê? Sobre manter a genealogia da família, né? Ele tinha uma responsabilidade cultural e legal de seguir a lei de Goel da época, né? E ali ao qual necessitava o quê? Seguir a linhagem familiar. E ele era permitido da parte dele o quê? Se casar com as viúvas da família, para se manter essa parte, né? Então ali ele se casa com ela, né? Boaz e Ruth, e eles se mantiveram fiéis ali, tá? E principalmente Ruth, que mostra muito aqui no texto que ela mantém a sua lealdade. Maria e José, em Mateus 1 e 2, seria o quê? Sobre obediência e humildade. Bom, todos conhecem a história de Maria e de José, dali da onde saiu o Jesus Cristo, né? Que nasceu através da vida de Maria. Naquele momento ali, onde eles estavam perto de se casar, e naquela época, se houvesse ali
uma traição ou outra coisa nesse gênero, né? Eu acredito que as mulheres ali eram apedrejadas, eram julgadas ali, né? Então, José, ele se manteve fiel ali, mesmo sabendo e assim, se sentindo desconfortável por ter tido essa notícia de Maria, que ela estava grávida, mesmo sem ele ter tido alguma relação com ela. Aí nós sabemos que na história fala que um anjo veio até ele e acabou conversando com ele ali e trouxe isso para ele, e ele poderia mesmo assim ter duvidado, mas não, ele acreditou. Então ele teve o quê? Obediência e humildade. E ali a história, no decorrer da história, mostra toda a história de Jesus, tudo que ocorreu sobre eles. Mas são o quê? 3 histórias distintas, ao qual mostra a fidelidade, a humildade e a lealdade sobre cada um deles ali, onde nós podemos tirar para nossos casamentos. Importante a gente olhar que eu vejo que a palavra é viva e eficaz. Mesmo ela é escrita há muitos anos atrás, ela, ainda nos dias de hoje, ela fala de uma forma muito clara e viva sobre nossas vidas. Amém? O chamado à santidade. 1 Pedro 1, 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Nós podemos ver aí que todos nós somos chamados à santidade, como indivíduo e no casamento, né? E aqui no início do versículo fala assim: não nos amoldeis às paixões que tereis anteriormente na vossa ignorância. Então, a partir do momento que você conhece a Cristo, você precisa de mudança, né? Precisa de mudança e precisa buscar a santidade. Independente do que você já passou, independente da nossa criação, né? Muitas vezes nós tivemos uma criação que não foi nos caminhos do Senhor, com muita perfeição, né? Então, independente do nosso passado, nós não podemos nos amoldar às paixões que a gente teve anteriormente. E precisamos ser santo, tá? E em Hebreus fala: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. O que é mácula? Uma mancha, né? É um leito sujo. Talvez em algum momento da vida de um casal, principalmente quando não conheceu a Cristo, esse leito pode ter máculas, mas a gente volta aqui, que a partir do momento que a gente conhece a Cristo, o nosso leito tem que ser sem máculas, tá? E se por acaso ocorrer, Deus é misericordioso para a gente voltar ao caminho do Senhor e consertar. É importante a gente consertar. E gostaria de frisar aqui que toda conduta sexual fora do casamento é absolutamente profana, não agrada a Deus, não é cristã, né? Todo tipo de conduta. Amém. Próximo. Os impactos negativos da pornografia no casamento. Mateus 5, 27 a 30. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros,
e não vá todo o teu corpo para o inferno. Provérbios 6:32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. A gente pode ver aqui, explicando, né? Porque a gente está abordando essa questão da pornografia. O pastor pediu para a gente abordar esse tema porque é algo que é muito fácil hoje, né? Antigamente era mais difícil uma pessoa ter acesso à pornografia, e é algo muito fácil, muito comum nas empresas. A gente generaliza que é mais na parte do homem, mas existe isso na parte das mulheres também. E quando a gente pensou em abordar esse tema, a gente falou, é uma coisa difícil, né, de falar dentro da igreja. Mas nós tivemos as experiências durante esses dias que a gente tem estudado por esse tema, de homens que são casados, são cristãos, consomem pornografia, casais que em conjunto consomem pornografia, e isso é algo muito sério, né? E aqui no versículo que fala: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. A gente sabe que numa pornografia, qualquer pessoa que está assistindo vai olhar com a intenção impura. Então, a partir do momento que uma pessoa assiste uma pornografia, essa pessoa já está adulterando. Existe um adultério no casamento, né? Isso é uma coisa muito séria mesmo, porque o inimigo, ele entra através das brechas que a gente coloca na nossa vida. E eu não estou falando só de a pessoa colocar um vídeo, sei lá como que se pega, mas às vezes de assistir um e-mail que chega, um negócio no Instagram, uma mensagem no Instagram. A partir do momento que você abre aquilo e consome, você já está cometendo adultério. Importante falar também que, assim, você pode não estar procurando aquilo, mas hoje os sites que você está acessando, seja uma Shopee, uma AliExpress, qualquer um, quando você está abrindo ele, muitas vezes vem uma chamada muito rápida ali, mostra algo meio uma mulher ali com uma calcinha, alguma coisa assim, algo que chama atenção e depois sai em poucos segundos. Eu já vi isso já acontecendo e você tem que tomar cuidado com isso daí, porque senão te prende isso daí. Por quê? No subconsciente da pessoa começa a aprender e trazer isso ao coração da pessoa. Então tem que tomar muito cuidado. E um grande cuidado também é que os filhos, eles observam toda a família, os pais. Então, para quem tem filhos mais velhos ou até mesmo novos, se isso na vida de um casal é algo normal, quando os filhos forem ter acesso a isso, que infelizmente o mundo hoje entrega esse tipo de coisas nas escolas, o WhatsApp, vídeos, um monte de coisa. Quando o seu filho está ali embasado na Bíblia, ele vai repreender aquilo lá, ele vai tirar aquilo sobre ele, né? Agora, se ele vê como algo normal dentro da família, sempre a família está com coisas meio que sexuais, esse tipo de coisa, brincadeiras na frente dos filhos, e isso vai se tornar algo normal, eles não vão enxergar aquilo como algo que vai afastar eles de Deus. E quando você vai ver, você vai trabalhar para poder remediar isso aí posteriormente, vai ser muito difícil, tá? Consequências espirituais da pornografia. Mateus 5, de 27 a 28. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. 1 Coríntios 6, de 16 a 18. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Às vezes,
Amém. Já quer falar a minha parte. Bom, aqui a gente ressaltou aqui, né, que às vezes o indivíduo ele é responsável pelo adultério de outros. Seria como? Exemplo, o modo de se vestir. Não só para mulheres, que muitas vezes quando a gente fala modo de se vestir, acha que é só mulheres, né? Ou até mesmo homens. Eu estou ali andando na rua sem camisa, querendo mostrar meu corpo como que ele é. E aí, ou até mesmo conversas, né, que você tem no trabalho. O que nós aprendemos aqui na nossa igreja, né? Que homem, amizade com homem, mulher com mulher. E se tiver que ter algum aconselhamento, algum tipo de conversa, que sejam o casal junto com o outro casal. Dentro de empresa, principalmente, nós trabalhamos próximo de mulheres e mulheres perto de homens. E ali você tem que se policiar, você tem que aprender o quê? Que aquilo que você aprende, você tem que absorver aqui dentro da igreja, né? E o que você é aqui, você tem que ser lá fora também. Então, assim, procurar você não se colocar nesses tipos de situações, porque muitas vezes você está firme, mas a pessoa ao qual você está conversando, ela não está. Você vai acabar se pegando com, por exemplo, um homem se pegando com uma mulher desabafando do marido, porque o marido tem sido assim com ela, ou assado, e que ele não tem sido mais carinhoso, e aí você vai se colocar numa situação que você vai falar o quê? A primeira coisa que nós somos orientados aqui, qual que é? Eu vou passar o contato da minha esposa, para ela poder conversar com você, para que ela possa te dar conselhos, biblicamente até, para que você se mantenha firme com o seu marido. E você foge daquilo. Por quê? Se ela está abrindo esse nível de intimidade com você, porque está tendo já outros olhos contigo, entendeu? E muitas vezes, aquilo que você mostra na rede social, tem que tomar cuidado também, para não despertar interesse. Mulheres, as roupas que estão utilizando também, tomar cuidados. A gente vê que ao longo da nossa vida, né, desde que casamos até hoje, Deus foi nos ensinando, foi nos capacitando e foi nos trazendo o quê? Olhares clínicos para esse tipo de situação. Se for olhar a maneira como nós nos portamos hoje, pelo que nós nos portávamos lá atrás, nós não dávamos muita atenção para a roupa. Se tivesse que usar uma roupa apertada, se tivesse que estar sem camisa, nós não ligávamos para isso. Mas hoje a gente tem que olhar com outro olhar para quê? Para que não caia nisso. Para que o indivíduo, ele não seja culpado, né, pelo adultério de outros. Que o adultério, pelo que nós estamos falando aqui, muitas vezes não é o ato sexual ali, mas é o fato de desejar, é o fato de você querer. Então tem que ter muita sabedoria. Levando até para o lado de ter sabedoria, nas postagens que nós fazemos também. Tentar colocar postagens mais edificantes, para trazer pessoas para Cristo. E muitas vezes, para não viver isso que a minha esposa comentou no começo, de nós temos uma foto ali linda e maravilhosa e achar que tudo é um mar de rosas, né? Mas não, é a mesma coisa. Você tem que despertar na vida da pessoa que está vendo ali uma mensagem. E nós procuramos o quê? Sempre mostrar o quê? A Cristo, levar as pessoas para o caminho de Deus, né? Você falou da conversa. Não sei se já aconteceu com vocês, mas parece que só uma pessoa vê seu marido e fala: nossa, ele é muito gentil. Aí o outro: ai, nossa, ele é muito prestativo. E o fato de uma pessoa, uma mulher, por exemplo, estar se desabafando com outro homem sobre o marido dela, vai dar a impressão que aquele homem que está lá aconselhando ela, ele é perfeito e que o marido dela não presta. Mas só quem sabe os defeitos e as qualidades do seu marido é você dentro de casa, né? A gente teve uma situação dessa muitos anos atrás. E aí eu falei assim, era uma moça que estava com problema no casamento. Eu falei assim: amor, sabe o que vai parecer? Que é só você que é perfeito e o marido dela não presta. E ela só está vendo a sua parte boa, só o que você tem para aconselhar. Então não está certo, né? Homens, mesmo que seja num ambiente de trabalho, aconselhar outras mulheres, né? Eu tenho a experiência de uma conhecida que o marido pediu para a esposa ligar para uma pessoa que estava com problemas em outro país. E aí essa mulher
evangelizou essa pessoa que estava em outro país e nem conhecia, né? Então a gente pode ajudar, a gente deve ajudar o próximo, principalmente os casais que estão fora desse contexto cristão, mas sempre a esposa auxiliando a esposa e o marido auxiliando o marido, né? Amém. Consequências físicas e psicológicas da pornografia. Primeiro que a gente colocou aqui, quebra de confiança. Isso é uma coisa que quando a esposa ou o marido está nesse tipo de situação e o cônjuge, ele descobre sobre isso, que o que acontece? Vai ter aquela quebra de confiança. Será que quando está tendo aquele momento de relação entre eu e ele está pensando em mim? Ou ela está pensando em mim? Vai haver o quê? Uma quebra de confiança. Por quê? Porque ali está se colocando em momentos que está se desejando a outra pessoa. Então tem que tomar muito cuidado. Isso para o nosso ambiente cristão, para qualquer pessoa, isso não é legal, entendeu? Distanciamento emocional também. A pessoa ela acaba o quê? Ficando distante uma da outra. Por quê? Ele não quer mais nada comigo. Ele está querendo dar atenção para esse tipo de situação. Para quem se coloca para esse tipo de coisa também, ele tem que tomar cuidado, porque existem expectativas irrealistas. Aquela pessoa que tem aquele consumo desse conteúdo, ela vai querer o quê? Quando ela estiver no momento de relação com o seu cônjuge, vai querer ter as mesmas expectativas do que ele assistiu ali. E aquilo que tem alimentado o seu coração. Só que muitas vezes a realidade não é a mesma. Não é a mesma. E aí começa o quê? A ter aquela perda de interesse sobre o seu cônjuge. Então é uma coisa que vai fazer o quê? Só vai distanciar o casal. E também, quando fala expectativas irrealistas, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a pessoa se consome tanto, isso entra muito aqui, em compulsão física e mental. Que a gente colocou como exemplo disso é o quê? Vícios em drogas ou álcool. Cientificamente, o corpo ele solta substâncias quando está tendo esse tipo de consumo, que faz com que ele sacia a pessoa de que aquilo está sendo prazeroso para ela. E vai ter momentos que ela vai estar olhando numa determinada situação que ela vai sentir a vontade de consumir aquilo e vai se tornar o que? Algo vicioso. E quando você traz isso para dentro de si, você vai ficar igual, se você for olhar cientificamente, igual um uso de uma droga ou de um álcool. É uma dependência que você vira daquilo ali. E muitas vezes, até para ele se aproximar do seu cônjuge, ele vai ter que consumir aquilo para poder ter desejo. Mas muitas vezes, nós sabemos que ali, como tem que ser um leito sem mácula ali, sem mancha, você vai colocar mancha sobre o seu casamento para poder estar com a sua esposa ou com o seu marido. Então, tem que tomar muito cuidado. Amém? Caminhos para a santidade no casamento. Então, até agora a gente falou dos males, né? E agora a gente vai direcionar os caminhos que a gente encontrou para buscar a santidade no nosso casamento. Eu vou ler aqui Filipenses 4, de 8 a 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Nós precisamos direcionar o nosso pensamento, né? A nossa mente, nosso pensamento, ele é totalmente moldável. E ele pode ser moldável intencionalmente. Então, levando em consideração que essa prática pode já ter se tornado um vício, né, na vida de uma pessoa, existe uma resposta, existe um direcionamento do Senhor, que a gente tem que buscar a santidade e a gente tem que moldar o nosso pensamento.
A gente teve uma experiência do nosso filho Isaac, não sei se todos sabem, ele teve um tumor no crânio. Nós descobrimos no final de dezembro e no final de janeiro ele já fez a cirurgia. Mesmo ele tendo feito essa cirurgia e ele estando bem, a minha mente estava totalmente conturbada. E eu falava assim, Deus, mas por quê? Tá bom, ele está bem, mas por que eu tive que passar por isso? Por que eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, eu faço de tudo para agradar o Senhor e eu tive que passar por isso? E aí eu ficava preocupada, né? Que tinha em outro lugar, que o diagnóstico foi um tumor raro. Na verdade, não é câncer, chama histiocytose de célula de Langerhans. O médico que operou ele falou assim, olha, eu nunca tinha operado esse tipo de tumor, ainda mais na cabeça. E aí eu não acreditei, eu falei assim, o médico falou que está tudo bem, não deve estar tudo bem, porque ele nunca operou, quem é ele para falar? Vai que ele está na dúvida. E aí eu comecei a desconfiar do médico, e aí eu pesquisava na internet, e eu já estava ficando louca, mesmo o meu filho estando bem. E graças a Deus, Deus preparou que eu tivesse contato com algumas ministrações, pessoas de diferentes lugares, que foi ministrado na minha vida sobre o controle da nossa mente. E uma pessoa, uma psiquiatra cristã, ela deu um exemplo muito simples do que é a nossa mente. A nossa mente é como se fosse uma árvore e um passarinho. Nós não conseguimos evitar do passarinho pousar na árvore. Nós não conseguimos evitar dos pensamentos vir na nossa mente. Quem já pensou alguma coisa e falou assim, meu Deus, como eu consegui pensar isso? Eu tenho até vergonha do que passou pela minha cabeça. Então, a gente não consegue evitar o que vem na nossa mente, né? Tanto nessa parte da santidade, na parte sexual, até em outras situações da nossa vida, a gente não consegue evitar. Só que voltando para a árvore e para o passarinho, a gente não consegue evitar que o passarinho pouse na árvore, mas a gente consegue evitar que o passarinho faça ninho na árvore. E é isso que a gente tem que levar na nossa vida. Se vier pensamentos impuros na nossa mente, se vier pensamentos que não vêm de Deus, que você tem certeza que não vem de Deus, eu lembro que assim, teve um dia que eu entendi que eu deveria mudar esses meus pensamentos. A minha mãe foi em casa, eu falei assim, mãe, eu sei que eu estou errada, eu sei que eu não tenho que pensar isso, mas eu não consigo, fica vindo as coisas na minha cabeça, eu não consigo, eu estou desesperada. E Deus, através dessa irmã, me direcionou que a gente precisa moldar a nossa mente. E Deus fala, não nos amoldeis a sua mente. Então, existe a capacidade da gente mudar a nossa mente intencionalmente. Quando o pensamento ruim vier, nós temos que praticar algumas coisas para que aquilo não permaneça. E, gente, não é pensar positivo. Eu tinha como se diz? Esse preconceito. Falar, isso aí, se a pessoa fica falando para mim pensar positivo, no caso do meu filho, mas não é pensar no positivo, é crer na palavra de Deus, é orar na palavra de Deus e profetizar. O que você fala, somente acredita. Então, você começa a crer em tudo na sua vida. Às vezes o Isaac fala assim, ai mãe, eu estou com dor de cabeça. Eu falei assim, eu vou orar. Eu já orei, Deus vai te curar, você não vai ter mais dor de cabeça. E aí ele começou a parar de querer ficar com essa desculpa, ai, minha cabeça está doendo, porque às vezes a gente não sabia se era dor mesmo, era manha de criança. Então, a gente tem a capacidade de moldar a nossa mente através da palavra de Deus. Amém. Bom, caminhos para a santidade no casamento, também nós colocamos aqui comunicação e transparência. O casal ser aberto e compartilhar a dificuldade um com o outro. Isso é extremamente importante. Mas nós sabemos que, muitas vezes, essa dificuldade, ela tem um certo bloqueio para ser compartilhada. Às vezes a pessoa ela não quer falar, eu estou tendo um problema com pornografia, eu estou tendo um problema com tentações, porque aquilo pode trazer também um bloqueio sobre o casal. Mas nós colocamos aqui também sobre apoio espiritual e comunitário, que seria o quê? Solicitar a ajuda quando você não tiver liberdade com o seu cônjuge. É você chegar num líder,
é você chegar numa pessoa dentro da igreja que você confie, mas assim, pedimos que seja uma pessoa que tem embasamento bíblico, porque muitas vezes, eu vou chegar lá no meu amigo lá do trabalho, eu vou compartilhar algo que está acontecendo no meu casamento, ele é do mundão, o que ele vai fazer? Cara, é o seguinte, larga essa mulher aí, tem muitas aí. Não, vamos sair, vamos beber, vamos curtir. E não é isso. Você tem que ir em um lugar ao qual você tem conteúdo para ser consumido, que seria o quê? Pessoas que conhecem a palavra de Deus. E um ponto que a gente colocou aqui, muito voltado a isso, do pensamento, é memorização de versículos, que a gente quer colocar. Eu vou falar aqui para vocês alguns versículos para fortalecimento da mente. Se puder passar, irmão, por favor. Isso. Bom, eu sei que todos aqui têm celulares, né? Então fiquem à vontade, se quiserem tirar fotos dos versículos, para poder, em algum momento, vocês estarem confrontando a mente de vocês e fortalecendo, tá? Em relação à santidade. Vou ler aqui, Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Ou seja, Ele jamais vai deixar vir uma tentação sobre vocês que vocês não possam suportar. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Salmo 119, 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Então aqui a gente coloca alguns versículos para quê? Para vocês estarem exercitando. Se você estiver passando por algo, você não quer compartilhar, você não tem abertura para falar com alguém, coloque esses versículos sobre sua vida, porque Deus vai entrar primeiro Ele vem no ouvir, depois Ele vem e desce ao coração essa palavra. Nós não começamos falando que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela vai transformar a sua vida. Aplicações no dia a dia. Então a gente colocou algumas aplicações reais, né, do nosso dia a dia. Fazer a manutenção do seu casamento no culto de casais. É importante ouvir e relembrar sempre. Gente, esse culto tinha que ser o culto mais cheio da igreja, porque a família é o projeto de Deus. Então, vocês que estão aqui estão sendo privilegiados, mas eu gostaria de desafiar vocês a compartilhar com o irmão, porque a gente precisa trabalhar o nosso casamento. Eu vou lá no casal, eu estou bem com meu marido, eu já sei tudo, mas a gente precisa relembrar, né? A palavra do Senhor é viva e eficaz. Então, eu já vi muitos casais que vivem em pé de guerra e não estão aqui no culto de casais. Eu comecei a falar assim, vai no culto de casais. A pessoa fala, meu marido fez isso, vai no culto de casais. Porque isso aqui é um tratamento que a gente tem, né? É o momento da gente parar e investir no nosso casamento é muito importante. Então, não só quem está aqui, mas eu desafio cada um a compartilhar, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece um casal que está com alguma dificuldade, ou uma esposa ou um marido que está com alguma dificuldade. Então, é muito importante a gente estar aqui trabalhando no nosso casamento. Você vai ler? Não. Em cima disso que ela está colocando, tem... Uma vez um pastor pregou aqui nessa igreja, ele contou uma ilustração. Eu achei muito interessante, que eu levo isso para a minha vida, existiam ali 2 cachorros, uma briga de cachorros ali, o pessoal vai lá e aposta, eu vou apostar em cachorro tal, um cachorro marrom, e o outro, não, eu vou apostar num cachorro branco. Aí tinha uma criança ali curiosa que sempre ficava observando ali, naquele momento ali, e ela olhava
e sabe como criança é muito ousada, né? E ela ficava ali olhando, observando, e ela via que sempre o cachorro, quando determinada pessoa apostava, ganhava. E aí isso foi num dia, isso foi no outro. Aí beleza, aí essa criança, como criança não tem muito filtro, ela chegou e ela perguntou para aquele rapaz: por que você, toda vez você é a pessoa que você aposta e você ganha? Aí ele pegou e falou assim, ó, simplesmente, sabe por quê? Porque durante a semana eu acompanho esses cachorros e eu sei qual está se alimentando mais. Aí, qual está se alimentando mais? É o cachorro marrom ou é o cachorro branco? Aí eu vou lá e aposto. O que nós podemos trazer isso para nossas vidas? O que você mais tem alimentado na sua vida é o que vai ganhar. No momento de uma dificuldade, no momento de uma tentação e de alguma fraqueza, é quem você tem alimentado que vai acabar conquistando o seu coração. Você tem se alimentado mais da palavra de Deus ou tem se alimentado mais das coisas do mundo? Fica uma reflexão para vocês. Focar no objetivo e talvez tenha que abrir mão de algo que não necessariamente é ruim para manter a santidade no seu casamento. Outra situação que foi um pastor, eu estava muito brava, que os meus filhos estavam dormindo tarde, e aí de manhã eles me davam muito trabalho no rendimento da escola. E eles dormem tarde porque eles vêm para a igreja. Terça-feira a gente chega quase 11 horas em casa. E aí veio um pastor aqui, ele falou assim: quando você tem um foco, você vai ter que abrir mão de outras coisas. E não necessariamente coisas ruins, pode ser coisa boa. E aí ele colocou assim, falou assim: olha, eu estou aqui mirando no pastor Malcir, mas eu não estou vendo a minha filha que está do lado dele, mas o meu foco é o pastor Malcir, e eu abri mão da minha filha nesse momento para olhar para o pastor Malcir. E isso é nossa vida aqui no culto de casais. Eu sei que todo mundo trabalha, que tem outros ministérios, mas se a gente tem um foco, a gente tem que abrir mão do que é mais importante. Qual o cachorro que a gente quer alimentar, né? É o nosso casamento? Se o seu casamento acabar hoje, vai continuar normal todas as áreas da sua vida? Ou vai desestruturar toda a área da sua vida? Então, estar aqui no culto de casais é algo muito importante. Coloque como prioridade na nossa vida. Mesmo que a gente tenha que abrir mão do... o social da célula, só tem o terceiro domingo. Não, o terceiro sábado. Não, eu não vou fazer no terceiro sábado. Vamos fazer outro dia, mas terceiro sábado eu tenho que estar no culto de casais. E, gente, guarda essas informações e compartilha com os irmãos. Compartilha, porque isso é muito importante. Aqui que a gente colocou: evitar amizades muito próximas com o sexo oposto, mesmo em ambientes que você tenha certeza que nada pode acontecer. Então, assim, via de regra, gente, mulher com mulher, homem com homem, até mesmo aqui dentro da igreja, evita de você ficar sozinha conversando com o esposo da irmã. Isso são brechas que a gente pode dar. A gente não sabe o que está acontecendo dentro da casa do irmão, não sabe qual é a dificuldade dele. Então, não vai mudar a nossa vida, né? Ou às vezes tem uma situação que você quer conversar com o irmão, chama seu marido para ir junto. Evita de ficar sozinho com o sexo oposto, sendo que não é o seu cônjuge. E o culto doméstico, né? A gente se esforça para fazer o nosso culto doméstico na nossa casa. E eu vejo que isso traz muita união para a nossa família, para os filhos e para o casal, né? Então, o culto doméstico é algo muito importante também. Amém. Nós queríamos deixar esse versículo para vocês, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Amém? A gente pensou assim, né? Que versículo a gente vai colocar no final? E esse versículo, ele fala muito, né? Conhecereis a verdade. A gente falou a verdade aqui. Não foram as nossas palavras, a gente falou a verdade na palavra de Deus. E eu creio que essa verdade vai libertar a mente de cada um aqui, se por acaso existe algum vínculo que esteja tirando a santidade no casamento. Eu gostaria que cada um se levantasse para a gente fazer uma oração. Amém? Quem tiver com o marido, com a esposa, dê a mão. Eu vou fazer essa oração, mas eu gostaria que cada um fizesse dessa oração a sua. E em casa também esteja orando nesse sentido.
Pai, neste momento, Senhor, nos colocamos, ó Pai, à sua disposição, ó Pai. Examina, Senhor, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, Pai. Se existe algo, algum vínculo com algo que esteja tirando a santidade do nosso casamento, Senhor. Neste momento, ó Pai, tira, liberta, Senhor. Traz à memória qualquer vínculo com algo que não agrada a Ti. Qualquer brecha que nós estejamos tendo, fazendo, permitindo na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso lar, no nosso celular, no nosso e-mail, Senhor. Neste momento, ó Pai, traz à memória e que essa brecha seja tampada, que esse pecado seja confessado, Senhor. Em nome de Jesus, reestrutura, Senhor, o nosso lar, o nosso casamento, Senhor. Reestrutura a nossa mente, ó Pai. Molda a nossa mente, ó Pai. Tira tudo que não agrada a Ti, Senhor. Abre os nossos olhos, ó Pai, para que a gente possa enxergar, Senhor, o que não é normal. Que a gente não se molde a esse mundo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo que nossa vida será uma vida de santidade, um casamento de santidade. Nos colocamos, Senhor, à disposição, ó Pai, para levar a sua palavra, Senhor, para impactar outros casais, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nos blinda, ó Pai, com a sua santidade, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos os nossos filhos, ó Pai, a nossa família, Senhor, à sua disposição, para que o Senhor use cada um como ferramenta em suas mãos, Senhor. Nos limpa, ó Pai, nos purifica, Senhor, limpa a nossa mente. Toda lembrança do passado, todo contato que a gente teve com pornografia na nossa vida, limpa, Senhor, liberta, ó Pai, que isso não venha à nossa memória, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te seguir e Te buscar e fazer a diferença na nossa nação, Senhor. Não queremos ser crentes de banco, crentes que só vêm na igreja receber, ó Pai. Usa a vida de cada casal aqui, Senhor. Usa a vida de cada marido, ó Pai, onde ele estiver, no ambiente de fábrica, num ambiente onde muitos não creem em Deus, que ele tenha a ousadia de ser diferente, que ele tenha palavras na boca para poder evangelizar, para ser uma pessoa de referência do Senhor, ó Pai. Eu oro para cada marido, Senhor, e para cada esposa, Senhor, tanto as que trabalham em casa, mas as que trabalham fora, Senhor, que elas sejam, Senhor, mulheres exemplares, mulheres sábias, Senhor, que edificam o seu lar. E dê esse exemplo para cada uma que conheça, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nessa semana, a partir dessa semana, os olhos espirituais estejam abertos. E que se tem algum ato que a gente esteja fazendo que não está agradando a Deus, e a gente não esteja enxergando, que a gente passe a enxergar, Senhor. Que a gente tenha intimidade contigo. Que cada um aqui tenha uma experiência essa semana para melhorar a santidade no casamento através do Senhor. Nós Te pedimos e já Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que ponhamos em prática tudo o que aprendemos aqui. Amém? Deus abençoe, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Pode se sentar um minutinho? Eu tranquilo. Que bênção de Deus. Glória a Deus, amados. Fico muito contente, sabe, quando a gente desafia um casal para estar ministrando aqui e ele se dispõe a vir ministrar, porque o que Deus quer é gente corajosa para pregar a palavra dele, sabia? A gente não pode ter medo de falar da palavra de Deus, de achar que não vai conseguir. Isso não está. A palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que qualquer coisa que esteja nesse mundo. Então, se Deus habita dentro de nós, você pode qualquer coisa a partir do momento que seja a vontade de Deus. Sabia disso? A gente não pode ter medo de falar do amor de Deus, de falar para um casal que Deus o ama, Deus quer ver
a santidade no casamento. Sabe, toda vez que a gente vai separar as ministrações para os casais, né? E vai dar o tema para eles aí, Deus já coloca no nosso coração o casal que vai ministrar aquilo. E eu falo, irmão, olha, gostaria que você ministrasse tal tema no culto, pode ser. Mas eu o quê? Mas eu nunca passei por isso. Aí chega Luiz e Rafaela e ministra com autoridade. Que benção, que bom. A gente deixa de ser criança e vai crescendo a partir do momento que a gente faz a vontade de Deus e procura fazer da melhor maneira possível. Parabéns, eu gostei muito, sabe? Aprendi bastante. É lógico que a santidade ela envolve mais áreas do casamento, não é só a parte, mas eu pedi para eles, eu falei assim, ó, Deus colocou no meu coração para a gente estar em alerta com a pornografia, principalmente o homem, né? Porque isso tem acabado com muitos casamentos hoje. E ela fala que mulher também, eu não sei da parte de mulher, porque eu não converso com mulher, eu não sei. E ela fala que mulher também acessa a pornografia, sabe? E a gente que é homem, a gente sabe que homem, no ambiente que ele está, o que eles mais fazem são isso. Principalmente aqueles que não têm, os que têm Cristo no coração, se vacilar já está no meio ali. Imagina os que não têm. Então é uma coisa para a gente prestar muita atenção, sabe? Mas a gente sabe que tem a área da mentira, tem a área financeira, tem um monte de áreas que a gente precisa cobrir com a palavra, com Deus, com a vida de Jesus em nossos corações. Não é só essa parte da santidade em questão da pornografia, mas a pornografia que eu pedi para eles, eu falei assim, é algo que está muito terrível na vida dos casais. Então, que Deus continue abençoando vocês grandemente, tá bom? Foi uma bênção, eu aprendi bastante, né? Espero que ter outra oportunidade de ver vocês ministrando de novo. Eu gostei bastante, tá bom? Queria falar um pouquinho agora de ofertas para esse ministério. Todo culto a gente pede uma oferta para, se você tiver, para você estar ofertando na casa de Deus em relação a esse ministério. Por quê? Porque através dessa oferta a gente tem ajudado outros casais também. Até mesmo casais que não conseguem ir para algum encontro, para algum evento, jantar, alguma coisa, a gente investe na vida deles. É pouco que a gente arrecada, mas é o suficiente para ajudar alguém. Olha só que importante. É verdade, arrumar uma decoração, fazer um café, sabe? Isso tem ajudado bastante, né? Não é a quantia, mas é a qualidade que é ofertada, tá bom? A palavra de Deus diz lá em Gálatas 6:10 o seguinte, ó. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente os da família da fé, tá? Então, a sua oferta, ela é muito importante e é especial para nós aqui, tá bom? Então, nesse momento a gente vai estar ofertando. Tem o QR Code aqui atrás, né? O QR Code está aí atrás, tá bom? Se você quiser ofertar de outra maneira, você procura a gente ali no finalzinho. E a sua oferta, ela vai ser bem-vinda, tá bom? Eu gostaria de estar orando neste momento. A minha esposa vai estar orando por essa oferta. E desde já também já está agradecendo os ministros, né? Que foi uma bênção, não é verdade? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amada noiva, amada igreja. Fico feliz que vocês escolheram a melhor parte, né? Com frio, chuva, o povo está aqui. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Porque Ele vive e reina para todos sempre. Porque Deus é bom o tempo todo Deus é. E se Deus é por nós... E a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus, vocês que estão aqui, os casais, vocês também que estão em casa assistindo, eu glorifico a Deus. Porque sabemos que família é projeto de Deus. Sabemos que o casamento foi Deus que constituiu. E nós devemos sim avançar
Viu? Então avance. Todos vocês que receberam essa palavra, leva adiante essa palavra. Compartilhe essa palavra. Porque eu creio que muitos casais necessitam ouvir. Para que haja o quê? Uma restauração. Porque nós fomos restaurados nessa noite. Nós recebemos, né? Essa palavra aqui tão abençoada. Então leve adiante, amém? Vamos orar pelas ofertas neste momento. Fecha os teus olhos. Pai, no nome poderoso de Jesus, seu Filho amado, neste momento queremos agradecer, Pai, por estas ofertas, Senhor, que vão ser lançadas, Senhor. Ah, Papai, Tu sabe todas as coisas. O Senhor sabe cada um que vai ofertar e vai ser por amor e com alegria. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, multiplica 100 vezes mais esta pessoa que vai estar contribuindo. Ah, Pai, aquele que não tem condições, dê condições, abre portas de emprego para essa pessoa que está desempregada. Ah, Pai, também que venha promoções, Senhor, um aumento de salário para aqueles que necessitam. Em nome de Jesus, Pai, venha suprir com toda a necessidade o Teu povo. Ah, Pai, como a palavra disse aqui, Pai, que é melhor dar do que receber, é melhor poder contribuir, Pai, e que nós possamos ser assim, Pai, um povo, uma igreja que contribui, Senhor, com alegria. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, amém. Cantai ao Senhor, dai a Ele um novo canto. Louvai ao Senhor, todo ser que tem fôlego. Cantai ao Senhor. Na terra e no céu se ouvirá um novo brado. Grande é o Senhor, tudo que já foi criado lhe dará uma canção, a expressão da criação. Vamos colocar em pé e cantar? Ao Senhor com todo o coração, cantai ao Senhor com toda a força, a Ele damos honra, a Ele damos glória. Cantai ao Senhor com todo o coração, cantai ao Senhor com toda a força, a Ele damos honra, a Ele damos glória, a Ele damos honra, a Ele damos glória, a Ele damos honra, a Ele damos glória, a Ele damos honra, a Ele damos glória. Até que sua glória, até que sua glória encha a terra, até que seja uma só canção. A Ti daremos toda a glória, Te daremos nosso coração. Até que sua glória encha a terra, até que seja uma só canção. A Ti daremos toda a glória, a Ti daremos nosso coração. Até que sua glória encha a terra, até que seja uma só canção. A Ti daremos toda a glória, a Ti daremos nosso coração. Cantai, toda a honra e toda a glória.
Aleluia, amém? Quem foi abençoado? Eu fui. Glória a Deus, Luiz e Rafaela, que Deus continue usando a vida de vocês. Nós do Ministério Rafá queremos agradecer a presença daqueles que estiveram aqui fisicamente, aqueles que estão em casa assistindo, aqueles que vão assistir. Muito obrigado. E nós também não poderíamos deixar de passar a oportunidade. Quem está aqui pela primeira vez no culto Rafá? Tem alguém? Amém, glória a Deus. Tem um casal ali. Vocês são muito bem-vindos no nosso meio. Esteja à vontade para estar conosco aqui, tá? No final, depois nos procure que nós temos uma lembrança para vocês, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Eu queria já avisar para vocês que o nosso próximo encontro, terceiro sábado, às 19h30. Vocês que estão aqui pela primeira vez estão convidados a retornar. Vocês que estiveram aqui também, convidem mais famílias, porque família é projeto de Deus. Nós sabemos que o inimigo tem tentado destruir famílias. E nós do Ministério Rafá estamos aqui para poder restaurar famílias. E Ele quer usar a minha vida e a sua. Às vezes a gente acha que um culto não vai fazer diferença, mas ele faz diferença. Eu creio que essa ministração de hoje impactou muitas vidas, restaurou muitas famílias. E esse é o objetivo do Ministério Rafá, restaurar vidas para Jesus. Amém? Nós temos nosso Instagram, que é Ministério Rafá. Procure lá, as fotos que foram tiradas estarão lá, todas as informações do Ministério estão lá. Quem ainda não nos segue, nos sigam, por favor. No final do culto agora, nós temos um momento de comunhão, um momento de estarmos conversando. Temos um lanche ali totalmente gratuito, não vai embora. Está chovendo, vamos ficar junto nesse momento. E semana que vem, nós temos o nosso encontro de casais para Cristo. Glória a Deus. Eu creio que vai ser uma bênção. Deus vai usar grandemente a vida dos ministros que estão lá, restaurar famílias. Infelizmente, não temos mais vaga. Mas orem por nós que estaremos lá, pelas famílias. E você que ainda não foi, fique atento porque terá um próximo. E eu já não poderia deixar de falar. Dia 7 de junho agora, o nosso 14º jantar romântico. Você que ainda não participou, que participou, é o nosso convidado. Em breve mais informações. Surpreenda a sua esposa. Ainda nós somos namorados, não é porque nós somos casados, nós temos que voltar à essência. Então, em breve mais informações para o jantar romântico. Amém? Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados, tudo bem? Boa noite. Glória a Deus. Que palavra, viu, Luiz? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, tá bom? Em nome de Jesus, eu fui tremendamente tocado também pela palavra de Deus. Eu creio que a igreja também, né, amados? Que palavra, né? Glória a Deus, aleluias. Coloque a mão no seu coração, abraça aí também a sua esposa. Fique à vontade, tá? Na presença do Senhor Jesus, vamos agradecer a Deus por esse culto maravilhoso. Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, pela tua palavra que foi ministrado nesta noite, Pai. Pai, eu te peço, Pai, que nós possamos estar, Pai, revestido, Pai, da profunda compaixão, Pai, da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência, Pai. Pai, dentro dos nossos lares, dentro do nosso casamento, Pai, na rua, no trabalho, no trânsito, Pai, com as pessoas. Perdoa-nos, Pai. Nós queremos, Pai, ser parecidos com o Senhor, ser santo, porque o Senhor nos amou, nos chamou. Pai, no nome de Jesus eu coloco, Pai, diante das tuas mãos, Pai, a tua amada igreja. Que o Senhor venha abençoar a tua amada igreja. Pai, que a cada dia nós possamos, Papai, ser santo, Pai. A cada dia nós possamos, Papai, no nome do Senhor Jesus, Papai, praticar a tua palavra. No nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, pelo teu amor.
Muito obrigado, papai, porque o Senhor nos escolheu primeiro, desde a fundação do mundo, pai. O Senhor tem nos chamado, tem nos escolhido. Pai, muito obrigado, pai, no nome de Jesus, pai, eu coloco a tua amada igreja, pai, em tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, no nome do Senhor Jesus. Fiquem ali, tá bom? Tem um café ali gratuito para vocês. Não vão embora. É um momento de comunhão ali, estarmos ali conversando, tá bom? Deus abençoe, amados, no nome do Senhor Jesus.